Se ele ficasse impedido de agir, ele não seria Deus, né? Tem gente que fala assim, outra coisa que é muito comum, já ouvi muitas vezes, fala assim, Deus está preso à sua palavra. Não está. Deus não está preso à palavra dele. Porque a palavra de Deus não foi escrita para prender Deus. A palavra de Deus foi escrita para nossa edificação, para que nós conhecêssemos a Deus. Por isso que é chamado de revelação. Ele nos revelou aquilo que ele queria que nós que fosse útil para nosso ensino, aprendizado, correção, etc. Né? Então, essas coisas que eles não acreditavam que Deus podia intervir. É o que deixa também muito crente em parafuso, porque fala assim, mas se Deus intervém na história, por que que ele ajudou o fulano de tal e não ajudou o fulano de tal? Então as pessoas entram em parafuso, e às vezes até muitos cristãos, porque acham que Deus está fazendo acepção de pessoas ou tem seus preferidos, aquele negócio todo, e esquece da soberania divina, né? E do conhecimento de Deus, da profundidade do conhecimento de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Ele sabe os caminhos, ele sabe as horas, os momentos, ele é quem sabe o que ele deve fazer. Eu não devo dizer a Deus o que ele deve fazer. Ele sabe muito bem o que ele deve fazer, né? A gente não precisa ensinar Deus a trabalhar. Então, o liberalismo teológico ele foi isso. É uma tentativa do homem ensinar Deus o que ele deve fazer. É o que ele acha que é o cristianismo, é o que ele acha que Deus tem que ser, é o que ele acha como Jesus deve se comportar. Ele pegou as escrituras, não aceitou o que estava escrito e resolveu reescrever um cristianismo sem Cristo. E nessa palestra que o Nicodemos estava dando, ele fala que o liberalismo teológico não é e nunca será evangelho. Tá? Isso foi uma pretensão humana absurda de humanizar as escrituras, de tirar Deus para bem longe da galáxia e colocar o homem no centro e sendo o homenzinho, o deusinho humano, né? O homem virou o Deus no centro de tudo. E ele é melindrado, ele faz o que ele quer, ele não aceita ele não acredita em todas as escrituras, ele não precisa ir para a igreja para cultuar Deus, ele não precisa de dogmas, de doutrinas, porque ele se basta, ele cria pelo conceito das ideias, né, do pensamento psicológico, ele vai dizer o que é certo e o que é errado, porque o espírito dele, ele tem uma moral Deus criou o homem com uma moral muito elevada, então ele sabe o que é certo e errado, ele sabe tomar as decisões, ele não precisa de Deus para ensinar ele a tomar decisões. E a gente sabe aonde o mundo está indo, com esses pensamentos da capacidade humana, da autossuficiência, essa é a palavra. O liberalismo teológico, ele ensina o homem a ser autossuficiente. Eu me basto. O evangelho tem que rodar em minha volta. O meu Deus é o meu umbigo. É o que me agrada, é o que eu penso, é o que eu acho. O que Deus acha não me interessa. Os ensinamentos de Deus são muito pesados, não quero seguir. Eu não quero seguir regras. Não quero seguir doutrinas, dogmas, não me interessa. Eu quero pegar o melhor, eu quero fazer uma coisa mais líquida, mais fluida, e eu vou seguir da minha maneira. My way, como já dizia o Elvis Presley, o Frank Sinatra, né? Eu fiz do meu jeito, a did my way. Não importa se deu tudo errado, não importa se a minha vida de mal a pior. Eu tenho Deus no coração. Eu ouvi falar isso também, essa expressão? Eu tenho Deus no coração. O que importa é isso. Não importa ir para a igreja, importa ter Deus no coração. Tá, então tá, né? Então aí a gente vai se enganando e sendo enganado, né? Vai enganando e sendo enganado, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu vou me alimentar da palavra
que Deus falou, não da palavra que outros querem dizer, atropelar as escrituras, né? E aí eu separei um esqueminha da conclusão, porque nesse estudo, nesse conjunto de estudo que a gente fez, né, das heresias, das seitas, das religiões, etc., eu vi uma coisa interessante, eu observei uma coisa interessante, né? Então, no estudo teológico das seitas, heresias e demais religiões que a gente fez aqui no Zoom, né, esse tempo todo, a gente pode observar 3 fenômenos. Primeiro, nós temos o fenômeno do cristianismo cercado por outras religiões que são conflitantes. Sim, conflitantes, o que eu digo é no sentido de ter outro pensamento a respeito de Deus. Então, nós encontramos o islamismo, o budismo, o hinduísmo, né, e outros ismos, mas o cristianismo, ele está ali sozinho, defendendo a sua bandeira, defendendo as suas doutrinas, e os outros estão defendendo as suas também. Não estão entrando em conflito, isso cada um defende os seus dogmas, né? Essa é a primeira observação, né, que a gente viu, o primeiro fenômeno. Aí, no outro slide, eu coloquei que nós também vamos encontrar religiões ecumênicas, ou seja, elas se dizem cristãs, mas elas não aceitam as escrituras, elas não aceitam o cristianismo como realmente ele é, né? Elas têm até outro evangelho. Aí a gente vai ver aí o Espírito. Então elas têm uma intersecção, né? Elas se dizem cristãs, né? Mas elas não aceitam o evangelho de Cristo. Elas criam outro evangelho, que é o caso da Espírita, que tem o evangelho segundo Allan Kardec, os Testemunhos de Jeová, que tem a Bíblia segundo a Torre de Vigia, e os Mórmons, que tem outro evangelho, literalmente, descaradamente. Eles dizem que o evangelho de Mórmon é um outro evangelho, né? Então, isso aí já são bem na cara, né? Para quem quiser ver. E, por último, aí entra o que a gente estudou, o liberalismo teológico, que é uma doença que aconteceu dentro do cristianismo. O liberalismo teológico, ele não foi cunhado de fora para dentro, ele foram homens teólogos protestantes, né, da linha luterana, que trouxeram para dentro da igreja, do cristianismo, conceitos, né, do deísmo, do racionalismo e do liberalismo. Então, é engraçado que há uma tentativa de desqualificar o cristianismo de todas as maneiras, né? Então, tenta-se de fora, tenta-se unindo e tenta-se dentro do corpo, né? Trazer um câncer para gerar metástase e tentar destruir o cristianismo, né? E é engraçado que onde o liberalismo foi implantado, na Europa, no caso, né? Ele trouxe... A ideia era trazer mais gente para a igreja. E o que aconteceu foi que expulsou as pessoas da igreja, porque elas chegavam na igreja e falavam assim: para que eu vou à igreja? Não há um Deus que me socorre, não há um Cristo que me salva e não há uma escritura que me console. Ela não é verdadeira. Se a escritura é falsa, é cheia de erro, eu estou fazendo o que aqui? Eu vou sair fora da igreja. Então, o que chama as pessoas para Cristo é o próprio Cristo. A Bíblia fala que quando ele foi levantado, ele ia atrair muitos para ele. Então, quando eu prego a palavra genuína, verdadeira, quando eu prego a palavra, o evangelho de Cristo, eu vou trazer para Cristo aqueles que são dele. Aqueles que são dele, que são de Cristo, vão ouvir a palavra de Cristo e vão vir, porque os que são de Cristo virão pelo apelo de Cristo, pelo evangelho de Cristo. Se for diferente, eles não vão ouvir. Então é um grande engano eu achar que eu vou pegar a minha igreja e vou fazer ela moderninha. Inclusive o nome desse teologia liberal também foi chamado de modernista, né?
Então, eu vou transformar minha igreja moderninha, legalzinha, e todo mundo vai para lá porque ela tem muito jovem, ela tem muito isso, muito movimento, muita coisa boa para todo mundo, tem para criança, tem para o jovem, tem para o adulto, tem para... Aí eu vou chamando esse povo, só que é um povo que não tem a palavra dentro de si, não tem a raiz dentro de si. E o primeiro vento que vier vai levar esse povo embora, porque eles não têm raiz firme em Cristo. Então é um grande engano, né? Um grande engano. Você achar que você, dourando a pílula, ela vai se tornar mais agradável. Eu vou pegar o evangelho, vou tirar as coisas que eu não concordo, que não preciso mudar a minha vida, fico como estou, vou como estou e continuo do mesmo jeito, e acho que eu vou ter um resultado cristão, sendo que não é assim que funciona, né? Então a gente tem que pregar o evangelho de Cristo. Doa a quem doer. Se aumentar, se o povo vier para a igreja, aumentar, glória a Deus. Se não aumentar, glória a Deus também. Agora eu tenho que ensinar o evangelho verdadeiro, genuíno, né? Eu tenho que estar disponível para quando as pessoas vierem, elas encontrarem passos verdejantes, águas cristalinas, não um feno ou uma água salobra. Não, eu não tenho que agradar a ninguém, eu tenho que agradar primeiro a Deus. Esse que eu tenho que agradar. O liberalismo, ele tenta agradar o ser humano, massagear o ego, dizer que ele é maravilhoso, dizer que ele tem uma estrutura moral perfeita, que Deus escolheu e que ele pode dominar a sua vida e viver a sua vida como ele bem quer, porque assim Deus o criou para ele fazer o que dá na veneta, e não é bem assim que funciona, né? Só passar o último quadrinho, Cris, para a gente terminar. Então, para terminar, né? Já no liberalismo teológico ocorre um fato interessante, já que as influências não partem de fora ou de uma relação próxima quanto aos conceitos teológicos. Pelo contrário, ela se originou dentro do protestantismo. Então, quando o diabo não consegue vencer por fora, ele se une, até com a expressão, né? Não pode com eles, junte-se a eles. Então, eu não posso vencer, eu não posso ganhar, eu estou tentando tumultuar, criei outras religiões, criei outros conceitos, fiz a confusão. Estou tentando fazer a confusão, não estou conseguindo de fora. O que eu vou fazer? Eu vou me aproximar e vou entrar dentro das igrejas. Eu sempre costumo dizer que o diabo nunca falta um culto, a gente falta, mas ele não falta, ele está sempre lá. Porque ele tem o desejo de ser adorado, ele tem o desejo de convencer alguém ali a ter comportamentos humanísticos, a adorar a si mesmo, porque assim, quando o homem adora a si mesmo, ele está adorando o diabo por tabela, né? Então, ele está sempre tentando distorcer aquilo que Deus criou. Então, a gente tem que estar muito atento para não relativizar as doutrinas e achar que nós temos a razão. Uma vez eu estava conversando com um rapaz da igreja, e a gente estava discutindo sobre um tópico da Bíblia, e aí eu questionei no canto, citei os versículos e tal, e aí como ele ficou meio encurralado, ele falou assim, olha, eu não preciso ler a Bíblia para debater a Bíblia. Esse é o meu pensamento. Eu penso assim e tudo bem. Aí eu falei, então, peraí, não é bem assim. Se você vai debater a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, estudar a Bíblia para você poder falar. Se você não conhece, como é que você vai falar sobre? Aí ele ficou meio assim, meio não aceitou muito, né? Porque a pessoa acha que ela não precisa. Esses teólogos liberais, que tem muitos nas nossas universidades federais, eles acham que a Bíblia não... Eu não preciso ler a Bíblia não é importante para se fazer teologia. Como é que... vou desconhecer o cristianismo. É uma coisa assim maluca, mas existe isso, tá? Então, a lição que fica, né, pra gente, não devemos relativizar as coisas de Deus, menosprezar as coisas de Deus. A gente tem que guardar aquilo que a gente aprendeu com as Escrituras. Qualquer dúvida que você tiver, abre as Escrituras, pesquisa
pesquisa, olha, observa, vê se é isso mesmo, se é isso que Deus está falando na Bíblia. Porque outro dia eu estava conversando com um amigo meu também, e ele estava questionando a Bíblia, que a Bíblia não era verdade, que a Bíblia era um conto de fada, eu falei assim, engraçado. Se a Bíblia é um conto de fada, eu fico admirado como nesses anos todos da existência da Bíblia, como se lutou para destruir a Bíblia. Tentou queimar a Bíblia, tentou queimar as pessoas que escreveram, matar as pessoas que escreveram, foram perseguir as pessoas que escreveram a Bíblia. Por que eles fizeram isso se a Bíblia era um conto de fada? Alguém já viu a polícia, o governo, alguém tentar queimar livro de Machado de Assis ou da Cecília Meirelles? Eu nunca vi. Ninguém perseguir os livros de Machado de Assis, Cecília Meirelles, de outros escritores, Dostoiévski, que tentar queimar na fogueira porque eram heréticos. Mas por que essa perseguição à Bíblia é tão grande? Alguma coisa tem que ter nesse angu tem que ter um caroço, não é possível. A Bíblia é a palavra de Deus, e porque ela incomoda tanto, é que ela é tão perseguida. Mas ela não adianta, ela vai ficar aí para as outras gerações. E o liberalismo na Europa, o que aconteceu com a Europa hoje? A Europa hoje está precisando de que a gente envie missionários, pastores para lá para ensinar o evangelho. O evangelho veio lá da Europa para cá, né? Dos calvinistas, dos franceses, dos alemães, dos suíços. Agora você chega lá, é um cristianismo morto, totalmente desacreditado. Então precisa agora que a gente mande os pastores daqui para lá, missionários, para evangelizar de novo a Europa. Quer dizer, por quê? Por causa do liberalismo teológico, desculpa, econômica do Guedes. Aí, porque o liberalismo teológico invadiu as igrejas. A gente tem que tomar bastante cuidado para esse vírus, para esse câncer não chegar. Vai chegar, né? Mas a gente tem que combater e lutar contra. Amém, gente? Alguma pergunta? Vamos abrir para as perguntas? Nós temos os minutos aí, 10 minutinhos para pergunta, né? Ou um pouquinho mais, sei lá. Tem mais, tem mais, tem. 20, né? Tem bastante tempo aí. Tem bastante tempo aí para quem quiser perguntar. Fica à vontade, gente. Eu mandei aí no chat para vocês, os comentários aí, a indicação de 2 livros, tá? Caso você queira aprofundar aí mais o assunto sobre liberalismo teológico, tá? Esses 2 autores, o primeiro ele esteve envolvido diretamente com a crítica e o liberalismo teológico. Então ele escreve um livro chamado O Jesus Histórico, onde ele vai mostrar, né, para os liberais de sua época lá que eles estavam totalmente incorretos. Então, a partir do Evangelho, ele passa a provar a carência existente no liberalismo teológico. E ele é um cara que está dentro. Se não me falha a memória, ele é um alemão também, que vai batalhar vai lutar, né, pela fidelidade, pelos dogmas da igreja, e vai defender a fé cristã. E o outro aí, o cristianismo e o liberalismo, foi a época que o John ele lutou aí na faculdade de Princeton, se não me falha a memória, quando o liberalismo invadiu a igreja presbiteriana americana lá, e ele foi um dos defensores nessa luta, né, do cristianismo versus liberalismo. E hoje essa faculdade famosa, que se não me falha a memória foi fundada pelos puritanos ingleses, ela hoje é uma faculdade liberal, gerando aí diversas dificuldades, por exemplo, no contexto americano, para a igreja americana. Porque ela é famosa, mas virou um poço de veneno. É, isso mesmo. Isso. E ele bateu firme aí, ele escreve um livro nesse período
onde ele vai mostrar as incoerências existentes dentro do liberalismo teológico. Então, deixo essas duas indicações aí para vocês darem uma olhada, se quiserem aprofundar aí o assunto. O Nicodemos disse que a escola que ele estudou, fez teologia nos Estados Unidos, agora virou ensina assim, o liberalismo, né? Liberalismo. Tem muitas universidades que eram... Tá escutando ainda? Que eram cristãs não e se precisa cair. tornaram liberais. Então, que eram cristãs se tornaram liberais. Estou ensinando liberalismo, quer dizer, um veneno, né? Sim, eles tomaram por dentro, né? Foram tomando por dentro e tomaram conta de tudo, né? Queria mandar também um salve aí para a galera do Rio de Janeiro aí que está curtindo aí, né? Temos aí uns convidados aí do Rio. Clara. Opa. A Marilene, o Davi, Rodrigo. Tá. Esse pessoal aí do Rio de Janeiro estão acompanhando a nossa conversa aí. Pessoal, fica aberto aí para perguntas e respostas, tá? Que se não tiver pergunta, pode falar. Oi, aqui é Marilene do Rio de Janeiro. Fui convidada aí pela Lara, que está participando. Inclusive, eu acho que ela disse até que é prima aí, não sei, de alguém aí. Então, eu gostei muito de ter participado, né, dessa palestra, que foi muito completa, de tudo aquilo que eu sei, e alguns pontos também que eu não sabia, né, a respeito desses teólogos filósofos aí. E gostaria apenas assim fazer uma participação, né, a respeito do teólogo Paul Tillich, né, naquele evento onde ele foi dar uma palestra, né, na faculdade a respeito da teologia liberal, negar os milagres, negar a ressurreição de Cristo, e aquele exemplo clássico, né, daquele senhor lá atrás, né, no meio da palestra da maçã, né? Isso, da maçã, do exemplo da maçã, que ele vai comendo maçã e no final ele pergunta, né, essa maçã ela é doce ou é azeda? E aí Tillich responde que ele não teria falar a respeito porque ele não experimentou daquela maçã. E aí ele vai e responde, pois como você pode falar dessa forma do meu Cristo, do meu Jesus, se você não experimentou dele? Isso, exatamente. Totalmente inteligente, né? Foi combatido por um homem leigo e ele não teve argumento, ele simplesmente passou a mão na sua malinha e saiu fora do palco. Então, assim, porque o evangelho, o cristianismo verdadeiro, ele nos impulsiona a um relacionamento com Deus, um relacionamento com Cristo. É o experimentar, né? Então, assim, como você também comentou a respeito de Immanuel Kant, né? Há uma pergunta a Luiz Felipe Pondé, quando diz, né, perguntaram para Luiz Felipe Pondé se por um acaso Immanuel Kant ele matou a metafísica, né, o transcendental, né? Mas não, porque Immanuel Kant também ele fez desligou, né, a questão de você não poder explicar Deus, apenas dizer que Deus é eterno. Então que a gente ficasse apenas aqui no campo físico, no campo daquilo que a gente pode tocar, daquilo que a gente pode ver, daquilo que a gente pode sentir. Mas, assim, é apenas uma participação, gostei muito para a gente poder, assim, né, abranger, enriquecer um pouco mais até. Mas, assim, a aula foi top, sabe? Foi muito boa, muito bom mesmo. E eu pude também perceber, observar que é de um caráter do evangelho verdadeiro, a transmissão e a preocupação de um evangelho verdadeiro, né? Que você está transmitindo assim para a gente, e a própria igreja ela precisa de ser evangelizada. Hoje eu estou na Metodista, na mesma igreja da Lara, e eu saí de uma igreja porque o pastor ele negou a inspiração bíblica, e eu não voltei mais no culto por causa disso. Verdade. Então tem essas derrapadas, né? Radicais derrapadas, né? E a gente tem o conceito que teólogo é só teólogo cristão, né? E a teologia ela é uma matéria ensinada na faculdade que qualquer um pode fazer. Você pode ser um doutor em divindade e ser um ateu,
ou uma pessoa que não frequenta nenhuma religião. Isso. Porque a teologia agora, nas faculdades, ela também é religião, né? Tem um nome, esqueci agora. Que eles ensinam sobre religiões. Então, você pode se formar um teólogo sem nunca ter conhecido a Cristo. É como se fosse um bacharelado, um diploma, né? Só um diploma. Então, às vezes, tem muitos... Então, nesse liberalismo teológico, a maioria nunca tiveram encontro com Deus. Eles eram muito famosos, eles eram filhos de luterano. Não quer dizer que eles eram convertidos, né? Eles tinham pai, mãe. Às vezes o pai trabalhava na igreja, era diácono ou era presbítero na igreja. Só que eles não, eles pelo que você lê nos escritos deles, eles não tiveram nunca conheceram Cristo, nem passaram perto de Cristo, porque eles fazem tanta aberração, o ensino é tão longe do que é a Escritura, e eles têm um método, eles criam um método, né, os liberais, de quebrar os principais pontos doutrinários, porque eles eram tão avessos às doutrinas, né, que eles começam a quebrar esses pontos. Tanto a Deus quanto Jesus, as Escrituras. Então, eles vão quebrando todas as doutrinas e demonstram, assim, uma falta de conhecimento de Deus, uma falta de temor por Deus, que não... A gente chega a essa conclusão de que eles nunca viram a Jesus. Eles não nasceram de novo. Eles conhecem muito a letra, né? O estudo. Eles são muito estudiosos, muito conhecedores da filosofia, mas eles não têm conhecimento profundo da escritura, não na letra, mas na revelação divina, na inspiração divina. É por isso que eles negam a inspiração divina, porque eles não têm contato com o Espírito que inspirou as escrituras. Então, como eles leem as escrituras e eles acham absurdos os milagres, eles acham absurdo, não existe negócio de morrer e ressuscitar, absurdo esse sobrenatural de Deus, essas coisas são tão absurdas para eles, que choca tanto eles, que eles tentam racionalmente, estava falando de Kant, né? Ele já abre, Kant, ele dizia... Você estava longe de cara, é a religião verdadeira, ponto. Mas Deus, eu não consigo explicar. Então ele fica um patamar acima. Vamos tratar de assuntos aqui na Terra, né, naturais, né? O Kant é engraçado, né? Ele aceita, né? Ele já bate martelo. Eu aceito Deus, eu sei Deus é superior, tá? Mas como eu não consigo chegar a Ele pela razão, né? Então, eu vou ficar nas coisas aqui, naturais, as coisas comezinhas aqui na Terra mesmo, porque eu não tenho estrutura para chegar lá no sobrenatural. Mas é um ponto muito complicado para eles, o sobrenatural de Deus. Exemplo atual aí que você falou a respeito de teólogo, embora ele seja assim, ele é da área das religiões, é Leandro Carnal, mas ele conhece muito de Bíblia, né? Conhece muito de Bíblia, mas um ateu, né? Um ateu declarado e que ainda debocha contra a igreja. E o Karnal ele foi católico antes de se desiludir do catolicismo. Ele foi coroinha, ele foi quase ele era um padre, quase ele estava se formando para virar um padre. Aí no meio do caminho ele se desiludiu com a igreja, e aí ele começou. Outro dia eu estava vendo Café Filosófico na Cultura. E ele estava falando sobre Cristo. Você chora ele falando sobre Cristo, você chora, porque é a coisa mais linda do mundo. Só que o final da palestra, o problema foi o final. Eu fiquei até o final escutando, achando tudo lindo. Mas eu falei assim, eu vou ficar até o final para ver onde ele vai parar. No final, ele acaba com tudo que ele disse, ele desmorona tudo que ele falou a respeito de Cristo, com racionalismo e com a dúvida, o ceticismo. Ele colocou tanto ceticismo no final, que toda aquela palestra linda, maravilhosa dele foi pro ralo. Então, o Karnal... Agora, essa é a intenção, né? Essa é a intenção dele, né? Isso, a intenção dele era era chocar, era falar, parece que eu estou agradando você, mas no final vocês vão levar uma boa e uma paulada, né? E ele faz muito isso. Ele comove muitas pessoas com esse conhecimento filosófico que ele tem, mas ele sempre vai contra a religião, ele sempre tem um pezinho contra, ele vai sempre contra a religião, porque como ele foi traumatizado pela religião,
o que aconteceu também com a maioria dos escritores, né? Eles se viram iludidos pela religião, porque foram muito perseguidos pelos simples atos de pensar, porque você era proibido de pensar diferente da igreja, né? Então, pelo ato de pensar, eles já eram perseguidos. Então, eles ficaram com um ódio tão grande da Igreja Católica que eles passaram a atropelar todos os ensinamentos, tanto os equivocados da Igreja Católica como os bons. Ele começou a atacar também os dogmas da Igreja. Então, ele atacava os ruins, que eram ensinamentos de homens, mas começaram também a atropelar todos os dogmas verdadeiros das Escrituras. E começaram a partir para o lado de negação das doutrinas, dos dogmas da igreja. Esse foi o lado ruim deles, né? O bom foi o livre pensamento, foi a livre expressão das ideias, começaram a pensar com a sua cabeça, a raciocinar, não vinha mais o Papa não mandava de cima para baixo que eles tinham que pensar, eles começaram a questionar o Papa, começaram a questionar o padre, começaram a questionar a igreja. Isso foi bom. O questionamento das coisas que não eram convenientes na igreja, que não eram ensinados nas escrituras, foi uma coisa boa. Mas aí eles passaram para outro patamar, né? Eles começaram atacando a igreja e os erros da igreja, e depois começaram a atacar os dogmas da igreja, que eram os verdadeiros. Começaram a atacar as escrituras, atacar Jesus, atacar Deus. Então eles começaram até com um pensamento, com uma ideia boa, aquela velha história, né, de boas intenções, o inferno está cheio, né? Não tem aquele ditado que diz isso? Eles começaram até com as boas intenções. Eu vou ajudar Deus, eu vou dar uma ajudinha para Deus para limpar a Igreja Católica desses conceitos perniciosos da Idade Média, né? Mas modernizaram, liberaram demais, foram muito liberais. Aí liberaram geral, né? É uma palavra final aqui para encerrar minha fala, né? E que nos livros também, né, tem escritores aí liberais como Eugene Peterson, né, que eu acho assim que a forma de a gente se defender contra isso não tem outro caminho, é conhecer profundamente a Bíblia para que a gente possa interpretá-lo e recusá-los, né? E parabéns, professor, se tiver outras lives, eu gostaria de participar, tá? Gostei muito. A gente está aqui toda quarta, se quiser participar, tá convidada, mais convidada. Só mandar o link. A Sibeli está perguntando aí, né, o que fez os teólogos pensarem em agir dessa forma. O que a Sibeli está querendo dizer que realmente é chocante, né? Porque a gente não está falando de crente comum, né? A gente não está falando do crente que começou agora, novo convertido, não sabe nada das escrituras. Não, nós estamos falando de teólogos que têm como principal estudo as escrituras. Então, eles em tese, eles deveriam ser mais, né, mais preparados, mais são estudiosos, respeitáveis. Mas aí é que está o erro. Ninguém sabe mais do que Deus. Todos os teólogos têm que ser ensinados por Deus também. Todo mundo que vai ensinar as escrituras tem que antes ser ensinado pelas escrituras. Esse é o grande drama. A minha teologia tem que ser baseada nas escrituras. Agora, quando eu passo a querer criar outros métodos de interpretação, outros métodos de como pensar as escrituras, aí eu começo a querer tomar o lugar do Espírito Santo. Eu começo a falar, não, eu não dependo do Espírito Santo me ensinar. Agora, da minha cabeça, do meu conhecimento, eu tenho muito conhecimento, eu sou mestre, eu sou teólogo, eu sou doutor em divindade, eu sou melhor que Deus. Aí é que dá esse rolo todo, né? Esse é o desvio, né? O problema todo é esse. Então, quando eu passo a achar que eu sou a medida de todas as coisas, aí começa a complicar. Porque a pessoa mais sábia do universo, um exemplo, né, entre aspas, ela precisa aprender com Deus. A sabedoria diz que aprendeu com Deus. Não está lá na Bíblia dizendo que a sabedoria teve aulas de sabedoria com Deus? Então, é uma pretensão muito grande achar que eu sei tudo, que eu não preciso aprender nada.
Todo tempo a gente precisa aprender com Deus. E até aprender a voltar atrás e reconhecer o erro. Essa é a maior sabedoria que a gente tem que ter. Tá ok, gente? Pessoal, eu queria agradecer todo mundo que compareceu. Já estamos finalizando já. Temos 1 minutinho para finalizar. Diante de tudo aquilo que o Márcio falou, eu queria só acrescentar Gênesis 3, do 1 ao 4, onde você vai encontrar o primeiro teólogo liberal da história, que foi Satanás, afirmando que certamente a mulher não morreria se comesse do fruto. Então, esse é o primeiro teólogo liberal a questionar a palavra de Deus e dar outro sentido para ela. É verdade. Tá bom? Eu fiz essa citação também. Vamos orar. Verdade. Pai, graças te damos por esse momento em que passamos juntos. Muito obrigado por tua graça, por tua companhia. Que tu possa guardar essas palavras que foram ditas no nosso coração e guardar a nossa fé. Que ela seja uma fé bem vista, uma fé verdadeira, que honra e glorifica somente o teu Filho Jesus. Como foi dito, que tudo nasce das Escrituras e fique nas Escrituras, para a honra do teu próprio nome. O que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.